Muita gente pergunta antes de eu correr na Fórmula Indy se eu tinha intenção de correr na Fórmula 1. Eu tive a oportunidade de andei em 2002 no carro, na Toyota na época, gostei muito e eu percebi que a politicagem era muito grande, então eu preferi ficar num lugar onde eu era bem-vindo, ao invés de me aventurar numa situação que poderia ser que ia dar certo ou não. Em 2012 tem sido muito melhor do que 2011. O ano passado foi um ano desastroso. Quando você começa bem uma temporada, ela ajuda a você ter um rendimento não só na próxima prova, mas aquele momento legal. A maior vitória no momento, em termos de título, vamos dizer assim, seria a última 500 milhas que eu venci, que foi em 2009. O Rubinho disse uma vez que ele trocaria umas vitórias das 500 milhas por uma vitória aqui na Indy 300 em São Paulo. Eu não sei, para mim, na minha posição, trocar uma vitória das 500 milhas de Indianápolis, poxa, eu estou tão pertinho de igualar aos outros ídolos que eu almejo, que é o Rick Mears, AJ Foyt e o Alan Cecilio, e entrar na história do automobilismo americano mundial. Eu acho que eu pensaria muito em não fazer essa troca. O Rubinho vindo para a categoria, para a Fórmula Indy, mesmo que a torcida vá lá para vê-lo, de rebarba a gente acaba levando também essa torcida, porque quem é brasileiro vai torcer para o Brasil. E respeito muito essa decisão de continuar correndo, porque é uma coisa que eu também amo o que faço. E vejo isso nele, eu adoro o que ele faz e vai continuar fazendo enquanto essa vontade exista, né? E a informação oficial é que o Dan Wheldon realmente estava naquele carro, ele foi atendido no centro médico do autódromo, foi levado para um hospital em Las Vegas, não resistiu. É difícil a gente analisar a morte do Dan Wheldon e culpar alguém pela morte do Dan Wheldon. Primeiro a gente tem que lembrar que o automobilismo é um esporte de risco. Os carros já tinham sido mudados, desenvolvidos, que é o carro desse ano, os motores, tudo isso foi se preparando para que a gente pudesse não ter mais acidentes como aquele acidente que aconteceu. Infelizmente foi um pouquinho tarde a inovação no carro da Fórmula Indy. Na pista de Las Vegas, normalmente correm-se 27, 28 carros, a gente tinha 36 carros, 35 carros, então é muito carro. Eu tive um problema muito sério nos Estados Unidos, que eu fui acusado de sonegar impostos do governo americano. E para mim foi muito difícil. Primeiro que quando você entra numa briga pesada dessa, é complicado, porque de repente eu estou brigando com os Estados Unidos. Segundo, o assunto que se fala é um assunto que eu não tenho a mínima ideia. Eu contrato as pessoas para poder tomar em conta. O meu trabalho é dirigir um carro de corrida. Eu fico muito grato de ter tido um julgamento justo, de poder provar minha inocência. Foi um momento de um teste muito grande da minha fé, com a minha família também. O Brian Barnhart foi o diretor de prova nos últimos anos na categoria. E esse ano ele não está mais lá. Conforme a competição foi aumentando, ele foi olhando isso de uma maneira quem ele pode ajudar melhor.
e não muito o que a regra está dizendo. Começou a formar muita regra, talvez por esse motivo, e acabou se atrapalhando nas regras. A famosa punição que ele me deu no Canadá, em Edmonton, foi uma dos exemplos que eu perdi a cabeça pelo fato de ele tirar uma vitória legítima e até hoje não concordar com a decisão que ele tomou. Quando eu participei do programa Dancing with the Stars, que é a dança dos famosos, né, a tradução aqui no Brasil, foi realmente quando você tem 20 a 25 milhões de pessoas te assistindo toda segunda e terça-feira. Hoje eu sou muito mais conhecido como o dançarino que corre, ao invés do piloto que dança.